Mulheres em Ação, aqui com Berenice Bellato, Johnny Forte e Eliana Barbosa. A Eliana Barbosa que vai falar hoje sobre Seja o Herói da Sua História. Você sabe um pouquinho da Eliana Barbosa, Johnny Forte? Eu acho que eu sei um pouquinho da Eliana Barbosa, porque ela é tantas coisas que a gente leva um tempo para conhecer tudo, não é? E a Eliana faz um trabalho muito bonito de desenvolvimento humano, de ajudar as pessoas a se encontrar, a desenvolver seus potenciais, através do que ela escreve, através das palavras que ela profere e tantas outras coisas, não é? Palestras, isso. Eu trabalho também com coaching, life coaching, que é justamente orientar as pessoas para melhorarem a própria vida. E meu trabalho está sempre voltado mesmo para o autodesenvolvimento. Mas a Eliana, eu soube que o seu lançamento foi assim um sucesso. E o que mais rolou nesse lançamento foi, na verdade, os questionamentos que as pessoas, um perguntava ao outro: você sabe o que é um herói? Você já foi um dia herói? Então, eu acredito assim que todos nós somos heróis. Somos. O porquê você deu esse nome a este livro? Então, porque todos nós temos o herói dentro da gente, mas muita gente não sabe que é herói e não consegue se posicionar como herói da própria história, Berenice. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que estão vivendo a vida como personagens figurantes da própria história. Eles não são os protagonistas, os personagens principais, nem os autores. Eles vão deixando as outras pessoas tomarem conta, mandarem nelas, dão poder para as outras pessoas fazerem com que elas se decepcionem. Então, quando a gente aprende a ser o protagonista da própria história, a gente aprende a se colocar como o herói da própria história, herói não é o perfeito, não. Herói é aquele, sabe, que acredita no próprio potencial e vai atrás. Ele não fica parado, sofrendo, porque as pessoas não são do jeito que ele gostaria. Então, esse livro, ele traz justamente isso. Histórias da minha vida, da vida do Richard Cravolin, que é o autor americano, e de amigos nossos que mostram a superação. Quer dizer que você coloca depoimentos seus, de coisas pelas quais você passou. Tem um capítulo que chama Lições de Meu Pai, que fala justamente sobre a importância de um pai no desenvolvimento da autoestima dos filhos. Então é muito lindo, tem lições lindas. E então são histórias sempre mostrando assim como a gente consegue superar. Porque na verdade, cada um de nós vivemos uma vida em que nós somos os nossos roteiristas. Exatamente. E se nós não soubermos exatamente o que nós vamos planejar para começarmos uma vida e tendo um foco onde chegar, para contar uma linda história, nós vamos tropeçar muito. E aí nós vamos ter aqueles filmes em que nós vamos sentar para chorar. Não é isso, Eliana? Ficar assistindo, né, ao próprio desfecho triste. Você assiste a sua vida? Ou Às você vezes, vive a sua vida? Às vezes você dá uma saidinha para assistir porque você precisa também ouvir um pouquinho, né? Isso. Com o ouvido dos outros, colher opiniões. E aí o que você faz? Você põe tudo no caldeirão e você toma a decisão. E aí você pega o leme da sua vida. E o interessante é assim, que se a gente está vivendo uma história que não está boa, a gente pode reescrever essa história, entendeu? E as pessoas às vezes não percebem isso, elas mas as vão se pessoas não acomodando. percebem nem muitas vezes que elas estão seguindo o padrão dos outros e não o seu. Como eu disse, justamente, vivendo a história dos outros, né? Você ouve a história dos outros, você aprende com a experiência dos outros e você toma suas decisões de acordo com o que o seu coração pede. Para que você seja um herói, atrás do herói precisa ter coragem. Senão você não se... Certo? Então, você primeiramente precisa ser corajoso para você se tornar um herói. Isso. O que você tem aqui como mensagem nesse livro sobre a coragem antes de todos nós sermos um herói? Eliana. Olha, é a coragem de dizer não na hora certa, sem se sentir culpada, é a pessoa ser assertiva, porque isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de autoestima. Entendeu? Dizer não para aquelas situações que a pessoa vai engolindo sapos. Então, isso precisa ter coragem. Ter coragem para sair de um relacionamento que não está bom, porque é tóxico, está fazendo mal para a pessoa. Isso precisa ser coragem, ter coragem também. Ter coragem de rever as próprias crenças, os scripts, os roteiros que foram colocados na nossa cabeça
desde a nossa infância. A gente vai ouvindo determinadas coisas e a gente começa a acreditar que isso é verdade. Porque a criança não questiona. E aí isso começa a virar o quê? Uma crença na nossa vida. Olha uma crença que muitas mulheres, nós estamos falando de mulheres em ação, uma crença que muitas mulheres têm e que é extremamente limitante. Sabe qual é? Homem não presta. Tanto que a gente ouve isso, quando eu faço palestras, eu pergunto para as pessoas, quem aqui acredita que homem não presta? São muitas mulheres que levantam as mãos. E eu brinco com elas, eu falo, vocês que acreditam, com certeza já têm na vida ou estão atraindo homens que realmente não prestam, porque isso é uma crença que ouviu da avó falando, entendeu? E realmente, se a pessoa acredita, a lei da atração se encarrega do resto. A pessoa só consegue se apaixonar por um homem que não é um homem que ela realmente mereceria. E como que você poderia assim, explanar um pouquinho sobre essa lei de efeito, na verdade? Homem não presta, então eu vou atrair estes homens. Então ela jamais poderá ser, na verdade, você está falando da mulher, nunca ela poderá se colocar como uma heroína da sua própria história, porque no roteiro dela já tem algo que está, na verdade, acabando com ela. Com ela, justamente. Não é? No próximo bloco, Eliana, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Johnny Forte, estamos nos saindo bem somos heroínas, né? Opa, e aprendendo muito. Muito, né? Porque Eliana Barbosa do lado... Vai bem. Vai bem. Até daqui a pouquinho.